tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Sabrina e nesse canal eu e meu marido prometemos restaurar uma Opala em 30 dias. E já estamos no dia número 11, é o que você vai conferir aí nesse vídeo, o que aconteceu nesse dia. E eu confesso que mesmo a gente trabalhando muito, parece que o serviço não tá rendendo tanto. Mas vocês vão ver que aconteceu bastante coisa e a gente quer até o fim de semana aí tentar montar toda essa traseira. Então tem muito trabalho pela frente e espero que vocês gostem aí do vídeo. Se você não se inscreveu ainda e puder se inscrever, eu agradeço muito. Então ajuda bastante aqui a gente. E também você não perde, né, os próximos vídeos aí dessa saga do Opala. Olha o jeito que ele tá e no final do vídeo vocês vão ver que ele já melhorou bastante. Tá bom? Então muito obrigada aí e segue o vídeo. Começando os trabalhos aí no dia número 11 da nossa restauração e o Ticão decidiu que vai limpar o porta-mala. Aproveitando que tá sem algumas peças, fica mais fácil o acesso. Mas tem muita sujeira, aquelas mantas ainda originais e várias camadas de tinta. Verde em cima do outro verde, amarelo em cima do verde. Então aí vai ter um trabalhinho pra, né, remover toda esse material antigo. E eu tô terminando o cantinho que eu comecei a fazer no vídeo anterior, que é ali do vidro traseiro. Então, antes de aplicar o epóxi, eu já vou deixar pronto esse cantinho, que foi o que não aconteceu do outro lado, né? Já que a gente tava com um pouquinho de pressa, eu deixei do outro lado ainda pra fazer depois. Aí eu já quero levar pronto, porque daí eu não preciso reaplicar o epóxi ali quando fizer a solda. Então, já preparando também o canto ali de baixo, como foi tirado, né, só desponteando aquela peça ali que segura o bojo traseiro, agora eu tô dando um acabamento ali, né, pra ficar um corte retinho, bonitinho. É mais fácil dar acabamento assim, sem a peça no lugar ainda. E esse triângulo, que geralmente tá podre dos Opalas, até que esse tá bem bonito. Só um cantinho dele que precisou aí de uma correção. Mas quem conhece de Opala sabe que geralmente tem que trocar os 4, né? 2 de cada lado ali, então geralmente eles apodrecem. Mas esse foi só um pedacinho mesmo. Pra quem tem interesse de saber como tirar o molde daquele cantinho, eu tenho um molde dele completo, vou disponibilizar nos próximos vídeos. Agora, pra esse pedacinho aí, eu tirei o molde no papel mesmo, né? Você faz as marcações ali das abas que precisam ser dobradas e também tem que levar em conta que você tirou 1 milímetro da peça com o disco de corte. Então, eu fiz ela com 1 milímetro a mais pra poder fazer a emenda e continuar do tamanho original. Então, agora olhando ali o que o Ticão tá fazendo, né? Ele reconstruiu aí essa longarina que tava podrinha e tá começando aí a remover o material. Aí foi a aba que eu dei uma caprichadinha, que ela tava meio torta, então dei uma alinhada nela ali com o disco de corte. E agora vamos continuar o trabalho. Eu já vou fixando ali a aba daquele triângulo e o Ticão continua na lida lá com a limpeza. Vocês vão reparar que nesse vídeo a gente usou bastante a MIG, por questão de praticidade mesmo. Como com a TIG você tem que ter toda uma preparação, um pouco mais demorado, a gente optou por acelerar e usar só a MIG. Só que lembrando que tem que desbastar do jeitinho certo. Para quem sofre para desbastar cantinhos, eu dei uma dica esses tempos atrás, eu fiz um vídeo curto mostrando como eu fabrico disquinhos de corte, que são esses que eu tô fazendo no momento. Então você pode pegar discos de corte novos ou usados, às vezes algum disco novo que quebrou, você consegue reaproveitar algum cantinho dele para fazer disquinhos para retífica. Eu vou deixar um card aqui, dá uma olhadinha lá para você, caso precise também. Aí, algumas pessoas podem se perguntar por que a gente foi tirar a manta original, tava tão bonita, tava mesmo. Mas olha só o que a gente encontrou por baixo dela. Então tinha um podrinho ali, não tem como a gente ter certeza, né, do que tá por baixo se a gente não arrancar. Então, mesmo doendo no coração e como esse carro tinha alguns segredinhos aí por baixo, então a gente resolveu remover pra garantir que não tenha nenhum podrinho. Aí, o Ticão tá aplicando o removedor pastoso, porque como a gente precisa acelerar, ele vai fazer a remoção de uma maneira mais rápida. Vocês vão ver mais pra frente que vai ficar muito bonito e vai fazer isso em um tempo curto. Então,
veja só como ele tá fazendo. Ele aplica o removedor e aí com a escovinha de aço na politriz, ele vem fazendo a remoção do material. Às vezes pode doer um pouquinho, porque o produto, pra quem já usou, sabe que arde, né? Até por isso que eu coloquei a touca aí, pra não acabar voando nenhum produto em mim. Mas em questão de velocidade, é uma das melhores coisas que tem. Então, se você tem pressa, pode usar essa maneira. Mas lembrando que corre o perigo de você ficar meio ardido. E eu tô tirando o molde ali pra corrigir aquele podrinho, né, que ficou, que a gente encontrou ali por baixo da manta no porta-mala. Então a gente vai aí trabalhando junto pra ver se a gente consegue montar logo toda essa parte traseira aí, porque a gente precisa começar a passar para as laterais, né, e daqui a pouco desmontar a frente também. Até para quem tá achando novidade aí, não sabe dessa parte ainda, a gente vai trocar a frente desse Opala. Nós já temos a frente, ela ainda precisa de alguns ajustezinhos, né, alguns podrinhos normais, mas a frente desse Opala que tá montada, ela foi batida e não tem recuperação, né, amassou muitas longarinas ali, assoalho, então a gente optou por trocar a frente. Então já não bastasse ser em 30 dias, né, a gente tá fazendo o Opala do zero. Então acompanhe aí nos próximos vídeos que vocês vão ver também, né, a troca da frente do Opala. Nesse momento aí, o Ticão recebeu uma videochamada dos amigos que estão duvidando aí do prazo. Se a gente vai fazer em 30 dias, vocês estão duvidando também? Vamos fazer o possível e o impossível para cumprir esse prazo, hein? Então, como eu falei que é meio ardido esse negócio, o Ticão apelou aí para usar a proteção facial, porque realmente, né, você fica meio ardido depois. Então, se proteja caso você vai tentar essa maneira aí. Aí, eu cheguei com o computador porque, sim, a gente trabalha e edita ao mesmo tempo. Nesse tempo que o Ticão ficou aí sozinho, eu tava editando o vídeo. E como ele é o meu corretor, né, e o meu revisor, eu deixo pra ele, né, ouvir todo o áudio do vídeo, ver se eu não falei nenhuma bobagem, ver se tá tudo certinho, pra daí poder colocar, né, no público. Então, enquanto isso, eu tô lá limpando a boca do tanque do outro Opala 87, que é original, porque a que tava no nosso é do mais moderno. Então a gente vai, né, fazer ela voltar pro que era. Ele tinha aquela lanterna inteira, que é do 88 pra cima, né? Então, como a gente não vai usar mais ela, que é fazer o padrãozinho original, aí a gente vai ter que trocar essa peça no painel traseiro também. E ela tinha bastante massa, então eu fiz a remoção com a escovinha de aço e também com o disco de limpeza, o CS, né? Para alguma peça que você precisa limpar e não tem como, você pode fixar com um parafusinho, às vezes numa madeira, né? Faz um furinho lá, depois é mais fácil você tampar o furinho da broquinha do que você ficar sofrendo aí, às vezes segurando numa mão e usando a ferramenta na outra, que não é muito seguro, né? Então, às vezes um furinho aí para prender com parafusinho ajuda bastante no caso dessas peças menores, que não tem como você prender direito. Agora, olhando de perto aí, o Ticão tá usando retíficas também. A gente pode colocar aquelas escovinhas de aço que são pra furadeira na retífica. Tem cantinhos, né, que você não chega com a furadeira, então aí como é cheio de curva, desenho e tudo apertado, ainda mais com essas travessas aí que estão segurando o alinhamento, né, a gente tem que apelar pro que tem. Então a gente usa as retíficas, usa a politriz, a furadeira, a esmerilhadeira, né, com escovinhas de aço, os discos de limpeza e tudo mais que for possível para poder fazer a remoção desse material nesses cantinhos difíceis. Porque a gente quer sim deixar todos os cantinhos brilhando para garantir que não tem nada de ferrugem. Esse carro vai ficar muito zero. A gente tá ficando muito feliz com o resultado, né? Tá recebendo muito comentário positivo também. A gente quer agradecer muito esse incentivo que o pessoal tá dando. A gente lê todos os comentários, só que por questão de tempo a gente não tá conseguindo responder. Como vocês viram aí, né, editando, trabalhando, responder mensagem e por enquanto a gente não tá dando conta. Mais pra frente a gente quer sim pedir ajuda, né, de uma equipe aí pra poder ajudar a gente, mas por enquanto estamos por conta própria. Por isso a gente pede aí a compreensão. A gente não tá conseguindo responder todas as mensagens, mas elas vão ser respondidas. É só
aguardar mais um pouquinho. Então, aí partindo pro painel traseiro, já que a gente precisa encerrar logo essa parte de trás do carro, né? Vamos começar para esse que tá bem difícil. Então, eu vou retirando ali os pontos que prendem a saia interna do painel traseiro. Então, até que eles estavam razoavelmente aparentes, né? Precisei passar ali só uma escovinha de aço para poder enxergar bem. Mas eles saíram sim com certa facilidade. O problema tá aí o que tem entre essa saia interna e a externa. Tem muita ferrugem. Aí que tinha umas casinhas de vespa, de abelha, não sei, quando a gente comprou o carro. Então, tem muita sujeira aí dentro. Mas foi relativamente fácil desmontar essa parte. Agora, os pontos da parte de baixo ali não tem mais como enxergar. Então, a gente já vai apelar aí pra força bruta. E eu vou usar aí a corte plasma da Torque. Ela é uma máquina muito boa. Essa máquina em específico, ela separa até 16 milímetros de espessura. Então é bastante coisa e ela é muito boa e muito divertida. Vocês podem ver aí que em alguns momentos pega fogo. É a quantidade de massa e tinta que tem nessa peça do carro. Então, essa aí de dentro dá pra ver que tem muita ferrugem, mas eu já vou mostrar pra vocês como é que tá a externa. É muita massa, mesmo. Então, por isso que deu pra ver que pegou um pouquinho de fogo. Mas é muito divertida essa máquina, é num instantinho, como se fosse uma manteiga, assim, você corta muito fácil. Então, às vezes, pra quem tá precisando, eu indico essa máquina, ela é muito boa. E olhando agora por dentro, dá pra imaginar que seu Opala já passou por muita coisa. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem que olha o tipo dos remendos que tem aí dentro. Não dá pra saber o que aconteceu, mas foi uma solda muito mal feita. E tapada com massa. Pelo menos 1 centímetro de massa pro outro lado. Então, tava realmente muito feio e não vale a pena querer recuperar. Essa era aí o resultado de muitos anos de ferrugem aí na saia interna. Também não... Até dá pra recuperar, né? Seria mais fácil construir um cantinho ali, mas como a gente não tem tempo, a gente tem a peça nova também. Aí eu tô tentando cavocar pra mostrar pra vocês o tanto de massa que tem nesse painel traseiro. Então, a gente não encontrou, né, a tempo a saia traseira do 87. Mas vocês vão ver que a gente vai fazer uma adaptação aí que vai ficar muito boa. Porque assim, não tem como ter alguma coisa pior, né, do que o estado que ele tá. Então eu peguei esse ferro aí só pra fazer uma marcação que eu não podia passar. Eu tô cortando com uma margem de segurança, mas eu preciso manter algumas partes ali originais pra garantir que eu saiba alinhar a outra saia. Então eu não retiro os furos ali, né, onde prende o para-choque. Eles vão ser a minha marca para poder alinhar. Agora essa quantidade de massa aí tá doido, mas não dá para negar que essa massa era boa, hein? Eu tive que bater muito para conseguir furar ela. Então ela tava se mantendo aí porque devia ser de alguma marca muito boa da época. Mas então agora que já diminuiu um pouco do painel, a gente foi ali eliminando coisa feia para poder, né, ter uma clareza melhor do que a gente vai fazer. Enquanto isso, o Ticão já tá lá fazendo o lixamento para poder fazer a proteção, né, de toda essa lata. Tem gente que prefere fazer a proteção só depois que termina toda a funilaria do carro, também dá, mas vai enferrujar. Se você não aplicar alguma coisa aí, né, de um dia para o outro, às vezes, dependendo da umidade, dependendo se você ficou passando a mão, então vai começar a ferrugem a voltar. Então a gente prefere, né, fazer aí já o lixamento para poder aplicar a proteção. E lembra daquele furinho que a gente encontrou embaixo da manta? Eu já vou reparar ele, né, corrigir ali para poder aplicar o fundo epóxi e não remover mais. Então ali eu vou usando aqueles disquinhos de corte mesmo, porque como não é um buraco muito grande, a esmerilhadeira ia fazer um estrago maior. Então eu uso disquinhos para casa assim, que eu preciso fazer, né, furos pequenos. Ali é só um quadrado mesmo que a gente vai precisar trocar. E como eu já tava aí com o maçarico na mão, eu vou soldar com ele mesmo.
Como não é uma peça grande, não tem a chance ali de empenar, o maçarico com essa caneta que a gente usa, ele é uma solda muito confortável de se fazer. Além de que tava frio, né? Então já dá uma esquentadinha também. Eu comecei soldando aí com o bico 4, que é o que o Ticão usou pra longarina, mas como eu queria uma solda mais delicadinha, eu substituí pelo bico número 2. Ela é uma caneta das mais fininhas mesmo. Tem o modelo maior, mas a gente trocou por essa porque ela fica muito mais leve. Ainda mais pra mim, né? Às vezes o peso da mangueira aí, se você solda por muito tempo, judia muito do braço. Então essa ficou bem leve e bem legal aí de trabalhar. Pra quem não conhece, essa solda é a única que não precisa de eletricidade. É a mistura dos gases oxigênio e acetileno. Por isso que é chamada de oxiacetileno. Então, já vou ali esmerilhando, né, a soldinha que eu fiz. Porque a gente precisa aplicar logo esse fundo. Enquanto isso, o Ticão tá desponteando o bojo das lanternas. Pra gente poder ter acesso aos cantinhos ali que precisam de correção desse painel traseiro. Não dava mesmo para fazer com eles no lugar, ou se a gente fosse tentar ia demorar muito, então compensa mais remover para depois, né, poder fazer tranquilamente ali os remendos necessários. Aí ali eu já vou terminando fazer a limpeza e olhando de perto, olha que lindo que ficou o porta-malas. Então todo limpinho, né, sem nenhum ponto de ferrugem, chega daquele amarelo. Então, as longarinas estão protegidas, foi aplicado preto vinílico nelas e por fora também elas vão receber o fundo epóxi. Aí a soldinha que o Ticão também fez com o maçarico, então ela fica perfeita se você souber usar a técnica certa. Ali é o quadradinho que eu troquei, também acabou a ferrugem por ali. A lateral tem pontos que vai precisar de correção, mas eu vou isolar antes de aplicar o epóxi. E aí ela já tá toda lixadinha com a lixa grão 80, que é o que o fabricante recomenda. A gente está usando o fundo epóxi da Sikkens. É um fundo catalisado, né? É de 5:1 a catálise dele. E muitas dúvidas estão aparecendo aí sobre o epóxi. Não é o fundo PU, não precisa usar o wash primer antes, porque esse fundo ele já conta com uma proteção anticorrosiva. Então dispensa o uso do wash primer. E diferente do wash primer, ele não precisa ser removido para iniciar a preparação. Então, nesse caso aí do porta-malas, onde eu vou precisar aplicar massa, eu não vou ter que fazer a remoção do fundo. Eu só vou precisar fazer o lixamento para criar aderência, mas já posso começar com a massa por cima dele. Então, é uma grande vantagem aí em comparação com outro produto de proteção contra a ferrugem. Então, ele já vai ficar protegido e já serve de base para começar uma preparação. E se for ver a relação a custos, ele não sai tão mais caro que o wash primer. Pode ser que saia um pouco mais, dependendo da região aí que você mora, mas compensa até visualmente. Então, ele já fica assim, com aspecto de limpinho e pronto. Então, a gente tem optado aí por usar o epóxi. Ele dá até mais ânimo pra gente aí na restauração. Como dá pra ver, parece que ele já tá no fundo PU, mas não é. Então não dá pra confundir, porque o fundo PU sim necessita de ser usado o wash primer, tanto para criar aderência, quanto para fazer a proteção contra a ferrugem. E olhando agora a lateral bem de perto, dá pra entender melhor o que eu falei sobre deixar tudo limpinho. Olha o aspecto, né, de preparação já que tem, só aplicando o fundo. Então já fica tudo bem protegido e bem bonito. Eu confesso que mudou muito aí a coragem quando a gente começa a ver tudo já ficando nesse fundo cinza. E aí a fita que eu apliquei lá no começo é pra, né, demarcar aí a área que precisa ser corrigida. Então a gente usa assim esse método de marcação para não se perder ou acabar ficando alguma coisinha escondida ali. O painel traseiro, como eu já tinha falado antes, ele vai ser adaptado, um painel que é para os Opalas de 75 a 79. Não tinha, né, o 87 quando a gente precisou comprar as peças. Então ele tem ali dois quadradinhos que não existem no ano 87. Então a gente vai precisar remover. Eu já faço uma chapinha ali para substituir. E também a gente tirou uma faixa ali
que não é necessária, né? A gente não tem aquele vinco de cima como tem, né, no ano 75. Então, eu já deixo aí preparado. O disquinho na retífica vai muito bem aí também para preparar os cantinhos. Como são cortes pequenos, eles ajudam muito. É uma mão na roda para quando você precisa fazer pequenos remendos. Aí eu deixo preparado os remendinhos, mas eu não vou fazer hoje, porque como já tá aí perto das 10, a gente tem que cuidar do horário, né, pra não incomodar os vizinhos também. E o Ticão, enquanto isso, né, já que ele tá aí com muito gás movido a energética e cafeína, ele vai fazer um trabalho que não vai fazer barulho, que é a remoção das mantas internas, porque do mesmo jeito que tinha lá no porta-mala, aí na interna também tem alguns detalhezinhos que estão escondidos, e o horário que era 11h10 da noite. Então a gente tá trabalhando mesmo, né, de manhã cedinho até a noite, mas é por um objetivo. A gente tem recebido alguns comentários também de preocupação com relação à nossa saúde, mas a gente sabe o nosso limite, agradece a preocupação, mas a gente tá fazendo aí porque já não é a primeira vez, a gente já trabalhou bastante assim depois do horário. Então a gente funciona muito bem, né, para trabalhar à noite. A gente costuma dizer que a gente é meio coruja, né? Então a gente vai muito bem. Enquanto o Ticão tá aí trabalhando, eu tô fazendo a janta, né? Porque não dá pra ficar encomendando comida ou comendo porcaria todo dia. Então eu tô lá dentro fazendo janta, editando vídeo. E enquanto isso, né, esse trabalho que ele tá fazendo é tão satisfatório que eu resolvi me juntar a ele. E a gente está utilizando aí espátulas e um soprador térmico. Ele ajuda a tirar toda essa manta asfáltica aí, né, que faz a proteção do assoalho, e sai com muita facilidade até. Só que tem que tomar cuidado para não machucar a chapa, né? Então você não pode ficar cutucando, você tem que vir como se estivesse raspando. A do Opala não é tão grossa, então você consegue tirar ela com certo cuidado. E aí, depois da janta, o Ticão ainda voltou para trabalhar mais um pouquinho. Se eu não me engano, era perto de 1h da manhã quando ele parou. Mas aí deu para ele, né, tirar todo esse material aí da parte interna. A gente vai fazer exatamente o que aconteceu no porta-mala na interna também. Então aguarde que nos próximos vídeos, não sei dizer qual dia, mas em um dos próximos vídeos a gente vai deixar esse assoalho aí brilhando também, né? Lembrando que a gente vai recuperar todos os probleminhas que aparecerem por aí. E a gente tem recebido alguns comentários também que esse trabalho nosso está servindo de inspiração para mexerem nos seus próprios carros. Por favor, continue mandando esses comentários pra gente, a gente gosta muito. E se esse trabalho aqui serve de incentivo para vocês, esses comentários servem de motivação pra gente. Então, muito obrigada e, por favor, continuem contando pra gente que a gente gosta de saber. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, do dia número 11. Já temos mais atualizações aqui, mas vai sair no vídeo de amanhã. Então, eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar todo esse processo aí. Mesmo a gente não conseguindo explicar bem detalhezinhos, dá pra ter uma boa noção aí, algumas dicas de funilaria. Nos próximos projetos, a gente quer mostrar com mais clareza, né, detalhes, maneiras de fazer, construção de peças. Mas como esse projeto a gente tá meio acelerado aí, então não vai ser possível. Mas a gente agradece muito a vocês que estão acompanhando. Então a gente quer, né, reforçar aí o convite, quem ainda não se inscreveu e puder, a gente agradece. E aí no próximo vídeo vocês vão ver que já rodou muita coisa. Então, muito obrigada aí de coração por todos os comentários, né? Todo mundo aí tá acompanhando. Então, muito obrigada e até amanhã!